Imagine que uma nota de dinheiro, um pequeno pedaço de papel impresso, se transforme em uma divindade com rituais, seguidores e fiéis. O salão de oração já não é mais dedicado às súplicas de salvação ou à devoção ao céu, mas se converte em uma plataforma que celebra a riqueza e anuncia a prosperidade. Desde o século XIX, escritores americanos como Washington Irving utilizaram a expressão "o dólar todo-poderoso" como uma forma de ironia diante do fascínio coletivo pelo dinheiro na sociedade emergente. Não se tratava de uma igreja que realmente existisse, mas de uma metáfora crítica, que com o passar do tempo transformou-se em um símbolo cultural. Mas a ironia está no fato de que essa metáfora literária, depois de mais de 200 anos, não permaneceu confinada às páginas dos livros ou dos artigos, e sim encontrou seu caminho até os púlpitos religiosos, os sermões dos pregadores e as telas da televisão. E da ironia nasceu um movimento completo, conhecido como a Teologia da Prosperidade, no qual o dinheiro passou a ser apresentado não apenas como um meio para a vida, mas como um sinal da própria salvação. Neste documentário, viajaremos através do tempo, da ironia literária à realidade religiosa, de uma metáfora crítica a uma teologia completa. Vamos perguntar: como o dinheiro se tornou, para alguns, sinônimo de salvação espiritual? Quem são os líderes desse movimento? Como as igrejas da prosperidade são administradas hoje? E por que elas despertam tanta indignação e críticas severas por parte de outras denominações e da sociedade? Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receberem todas as novidades. O surgimento da teologia da prosperidade não foi apenas um leve desvio no discurso das igrejas protestantes, mas se assemelhou muito mais a um terremoto que voltou a moldar a consciência religiosa nos Estados Unidos. Na segunda metade do século XX, surgiram vozes que já não viam o cristianismo como um chamado à ascese e à resistência paciente, mas como um projeto de vida bem-sucedida e de riqueza material. Entre essas vozes, destacou-se o nome de Kenneth Hagin, que mais tarde seria descrito como o pai do movimento da fé. Sua mensagem era diferente, ousada e, ao mesmo tempo, chocante. As palavras pronunciadas constroem a realidade. Quem declara coisas positivas colhe seus frutos, enquanto quem duvida ou fala de forma negativa planta sementes de fracasso em sua própria vida. Hagin nasceu em 1917 e cresceu nos estados do Texas e de Oklahoma, em um ambiente religioso conservador que influenciaria profundamente seu caminho mais tarde. Apesar de sua doença e do sofrimento que enfrentou na juventude, ele formulou um discurso que ligava a cura física à prosperidade material. Escreveu diversos livros, mas sua obra mais marcante foi The Midas Touch, 2000, na qual tratou de forma direta a relação entre fé e dinheiro e como a riqueza poderia ser uma prova concreta da ação da graça na vida do crente. Suas ideias foram, aos poucos, transformando-se na base de uma corrente inteira dentro do protestantismo americano, especialmente entre os movimentos pentecostal e carismático, onde os fiéis encontraram em sua mensagem uma nova promessa que ultrapassava os limites tradicionais da religiosidade. Nos púlpitos das pequenas igrejas do sul dos Estados Unidos, essa ideia começou a se infiltrar lentamente. O pregador já não se contentava em apenas ler os textos tradicionais ou falar sobre graça e salvação, mas passou a confrontar seu público com um discurso prático e direto. Semeiem a semente, façam suas doações, e Deus lhes devolverá em múltiplos dobrados. Esse chamado carregava um sabor novo, um sabor comercial revestido pela sacralidade dos textos, no qual a fé se transformava em um contrato mútuo entre o ser humano e Deus, em que o crente oferece seu dinheiro e sua confiança em troca de promessas garantidas de prosperidade. Isso coincidiu com a explosão da revolução da mídia religiosa nas décadas de 1970 e 1980. Essa doutrina
deixou de ficar confinada entre quatro paredes e avançou, por meio das telas de televisão, para milhões de lares. Ali, ao vivo, os fiéis sentavam-se diante de suas telas, vendo um pastor elevar a voz em um salão lotado e declarar que Deus desejava para eles riqueza e sucesso. A cada transmissão ao vivo, as linhas telefônicas fervilhavam, cheques eram enviados pelo correio e as igrejas arrecadavam milhões de dólares. A mídia não foi apenas uma ferramenta auxiliar, mas tornou-se o motor principal que transformou aquela visão teológica em um movimento de massas em larga escala. Com o acúmulo de influência, a teologia da prosperidade deixou de ser apenas uma interpretação alternativa da Bíblia e se converteu em uma doutrina completa, com seus líderes, suas grandes conferências, suas redes de mídia e suas instituições financeiras. O pastor passou a ser uma celebridade religiosa que enchia arenas com dezenas de milhares de seguidores. Seus livros eram vendidos em milhões de exemplares e seus sermões transmitidos para mais de um continente. Nomes como Creflo Dollar, Joel Osteen e T.D. Jakes tornaram-se símbolos dessa fase. Alguns deles enfatizaram diretamente a riqueza material e a apresentaram como prova de fé, enquanto outros adotaram um discurso mais espiritualizado, mas que ainda carregava a mesma essência, o sucesso terreno como o sinal mais claro da bênção de Deus. No entanto, a transformação mais profunda não ocorreu apenas nos púlpitos ou nos canais de televisão, mas na própria consciência das pessoas. A imagem tradicional do crente pobre, que aceitava sua vida como uma provação ou uma cruz a ser carregada com paciência, começou a se desfazer. Em seu lugar surgiu uma nova imagem: o crente bem-sucedido, confiante e rico, que passa a enxergar qualquer dificuldade material ou doença como um sinal de fé fraca e de pouca confiança em Deus. A pobreza tornou-se sinônimo de pecado e a riqueza passou a ser sinônimo de salvação. Nesse deslocamento radical, o cristianismo foi transformado de uma religião que exaltava a humildade e a contrição em uma nova doutrina que sacraliza a ambição, abençoa o poder e coloca o sucesso terreno como o maior testemunho da fé. Nas últimas décadas, algumas igrejas evangélicas nos Estados Unidos transformaram-se em instituições gigantescas que vão muito além do conceito tradicional de espaço espiritual. Os salões já não são apenas bancos de madeira e fileiras modestas, mas tornaram-se espaços amplos, projetados no estilo de arenas fechadas, sistemas de iluminação avançados, telas gigantes, bandas musicais tocando ritmos próximos aos shows de pop, e uma atmosfera que eleva o público a um estado de entusiasmo coletivo. A adoração aqui se transforma em um espetáculo de massas completo. A igreja Lakewood, em Houston, liderada pelo pastor Joel Osteen, é um exemplo vivo disso. Ela é a maior igreja evangélica dos Estados Unidos e comporta mais de 16 mil pessoas em um único culto, enquanto seus sermões semanais são transmitidos para milhões de espectadores ao redor do mundo por meio da televisão e da internet. A personalidade carismática de Osteen e seu discurso repleto de otimismo e positividade fizeram dele um dos principais símbolos da teologia da prosperidade, na qual a fé é diretamente associada ao sucesso terreno e ao bem-estar material. Relatórios financeiros indicam que o orçamento anual da Lakewood, sozinho, ultrapassa 90 milhões de dólares, o que reflete seu tamanho não apenas como igreja, mas como uma instituição econômica plenamente integrada. Mas a Lakewood não está sozinha. Existem outras redes eclesiásticas, como a Hillsong, que surgiu na Austrália e se espalhou pelos Estados Unidos e pela Europa, apresentando um modelo mais jovem e moderno, baseado em música contemporânea e marketing midiático intenso. Todas elas reforçam a ideia de que a igreja deixou de ser apenas um local de culto e passou a se tornar uma marca completa. Paralelamente, surgiram grandes redes de mídia religiosa, como a Trinity Broadcasting Network, TBN, considerada uma das maiores emissoras cristãs do mundo, transmitindo 24 horas por dia para milhões de lares e oferecendo plataformas para pastores influentes
divulgarem seus sermões, ampliando o alcance da influência diretamente do salão para o espaço público. Por trás desses enormes salões, opera uma organização administrativa e financeira extremamente precisa. Existem equipes inteiras responsáveis por marketing, mídia, gestão de doações e produção de livros e materiais audiovisuais. Algumas investigações estimaram que o orçamento de certas igrejas ultrapassa 200 milhões de dólares por ano, um número que as coloca no mesmo nível de grandes instituições econômicas. Esse financiamento não provém apenas das doações dos fiéis, mas também da venda de livros, gravações de sermões, conferências religiosas e, em alguns casos, investimentos imobiliários. A influência não se limita à economia, mas se estende profundamente à política. Pastores de destaque participaram de campanhas eleitorais como a de George W. Bush, nas quais os votos dos fiéis desempenharam um papel decisivo em sua vitória. Posteriormente, o mesmo papel apareceu com Donald Trump, que se empenhou em conquistar esse segmento, enquanto alguns pastores não hesitaram em declarar seu apoio a ele a partir dos púlpitos. Assim, a Igreja moderna transformou-se em uma força eleitoral massiva, capaz de alterar os equilíbrios da política americana. Trata-se de uma rede integrada de fé, dinheiro e política, na qual o espiritual se entrelaça com o terreno e o púlpito se converte em um meio de influência de massas colossal, que ultrapassa os limites da igreja e da comunidade local para alcançar o coração da vida pública. A ascensão da chamada teologia da prosperidade não foi apenas uma história de sucesso religioso contemporâneo, mas também marcou o início de uma ampla onda de críticas e controvérsias. A sociedade americana, que coloca a mídia no centro da vida pública, não hesitou em abrir arquivos e expor contradições. Programas como 60 Minutes, da rede CBS, dedicaram episódios inteiros a acompanhar a vida de alguns pastores, exibindo imagens de seus jatos particulares, carros de luxo e mansões cercadas por altos muros. Essas cenas provocaram choque em muitos espectadores, pois revelaram uma distância enorme entre o discurso dos púlpitos sobre sacrifício e humildade e a realidade de privilégios excessivos. Para alguns, essa diferença não era apenas um detalhe secundário, mas uma traição direta à essência da mensagem cristã. As críticas não vieram apenas de fora. Dentro da própria igreja, teólogos de destaque começaram a levantar suas vozes, alertando contra esse desvio. Eles afirmaram que essa abordagem esvazia a fé de sua profundidade espiritual e a transforma em uma equação matemática. Dê $10 e receba 100. Até mesmo alguns pastores tradicionais compararam esse modelo ao que chamaram de mercado religioso livre, no qual a promessa de salvação é vendida como qualquer outro produto de consumo. Outros foram ainda mais longe e consideraram que esse movimento representa uma nova forma de feudalismo. Os fiéis seriam como trabalhadores que labutam e pagam incessantemente, enquanto os líderes colhem riqueza e prestígio. A controvérsia não se limitou à mídia e aos teólogos. Ela chegou também aos corredores da política. Em 2007, o jornal The New York Times publicou uma reportagem extensa sobre investigações no Congresso dos Estados Unidos que envolveram 6 dos pastores mais proeminentes associados à teologia da prosperidade, acusados de uso indevido de doações para a compra de mansões luxuosas e jatos particulares. Essas investigações abriram espaço para questionamentos sérios sobre a ausência de fiscalização e transparência na gestão dos recursos das igrejas. Entre os nomes ligados à controvérsia, destaca-se Benny Hinn, um dos pastores evangélicos mais famosos do mundo. Apesar de sua ampla notoriedade e de seu discurso que promete milagres e curas divinas, ele foi alvo de duras críticas por seu método de arrecadação de doações, especialmente quando vinculava a contribuição financeira à obtenção de bênçãos ou de cura. Reportagens e investigações jornalísticas revelaram que essas práticas geraram intenso debate
entre aqueles que o consideram um verdadeiro evangelista e os que o veem como um comerciante em nome da religião. Por outro lado, os defensores da teologia da prosperidade apresentaram um discurso diferente. Para eles, o luxo não é o oposto da fé, mas um sinal de bênção divina. Eles afirmam que Deus deseja que o crente viva em abundância e que jatos particulares ou mansões não são pecado, mas provas de promessas que se cumprem. Esse discurso encontrou forte ressonância entre grandes públicos em busca de esperança, que veem no sucesso dos pastores uma prova viva de que a bênção pode, um dia, alcançar também suas próprias vidas. O grande problema surge quando essas promessas não se concretizam. O fiel simples, que doou o que pôde, muitas vezes enfrenta frustração ao não perceber qualquer mudança tangível em sua vida. Nesse momento, o sistema não assume responsabilidade alguma. Ao contrário, a culpa recai sobre o próprio indivíduo. Dizem-lhe: sua fé não foi forte o suficiente, você duvidou demais ou não deu o bastante. Dessa forma, o fracasso individual transforma-se em culpa pessoal e o ciclo das doações é continuamente reciclado. Trata-se de um mecanismo fechado. O fiel entrega sua esperança e seu dinheiro, e se falhar, assume ele próprio o erro, passando a doar cada vez mais, à espera de um milagre que talvez nunca venha. A reação popular diante dessa contradição permaneceu oscilante. Há quem se encante com o discurso inspirador e o veja como um remédio psicológico para um mundo cada vez mais duro e tenso. Há também quem se revolte intensamente, considerando tudo isso uma exploração flagrante dos pobres e desesperados. Entre esses dois polos, abre-se um campo de debate interminável. Essas igrejas oferecem uma mensagem espiritual renovada, capaz de acompanhar os tempos modernos, ou vendem uma ilusão embrulhada em versículos? Quando chegamos ao cerne do debate sobre a teologia da prosperidade, torna-se claro que a questão já não está ligada apenas ao dinheiro ou ao poder, mas a uma pergunta muito mais profunda. O que significa salvação? A salvação é a redenção espiritual anunciada pelo cristianismo ao longo de séculos? Ou é o sucesso terreno medido pelo número de casas, carros e contas bancárias? Os críticos veem nessa corrente uma distorção do conceito central da fé. A salvação, na tradição cristã, sempre esteve associada à graça, à confissão, ao arrependimento e à relação pessoal com Deus. No discurso da teologia da prosperidade, porém, ela se transforma em algo semelhante a uma transação material, dê para receber. Aqui, a salvação passa a ser equivalente ao bem-estar, e a religião é reduzida a uma equação econômica que pouco difere da lógica do mercado. Essa questão não se limita aos Estados Unidos. Na América Latina, onde as igrejas pentecostais são amplamente difundidas, líderes católicos criticaram duramente essa corrente, considerando-a uma versão americana do neoliberalismo revestida de linguagem religiosa. Para eles, essa teologia reproduz a mentalidade de mercado que aprofundou a pobreza e a desigualdade social, mas o faz sob um véu espiritual, o que a torna ainda mais perigosa. Diante dessas críticas, os defensores da teologia da prosperidade mantêm sua própria narrativa. Eles afirmam: Deus não quer que vivamos na escassez, mas na abundância. O reino não é uma promessa adiada para depois da morte, mas uma realidade que pode ser vivida aqui e agora. Esse discurso carrega um forte poder de sedução, pois oferece uma resposta concreta e imediata a perguntas profundas. Por que sofremos? Por que fracassamos? Por que passamos por dificuldades? A resposta vem de forma simples: porque não acreditamos o suficiente ou não doamos o suficiente. Mas, por trás desse apelo, existe um problema filosófico profundo. Se o sucesso material se torna o critério da salvação, qual é, então, o destino dos pobres? Eles são considerados fora do alcance da graça? E seu sofrimento passa a ser visto apenas como um sinal de fé fraca? Segundo essa lógica, a vítima é responsabilizada por sua própria dor e a fé é esvaziada de seu caráter libertador e compassivo, transformando-se em uma ferramenta para reproduzir as mesmas estruturas que impõem a injustiça. Aqui surge a maior contradição.
Enquanto essa teologia promete aos fiéis a libertação das amarras da pobreza, ao mesmo tempo, ela consolida mecanismos que a reproduzem. O crente permanece preso em um ciclo contínuo de doação e espera, impulsionado simultaneamente pela esperança e pelo medo. No fim, fica claro que a verdadeira questão não é apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre o próprio sentido do significado. A religião é um meio de conforto psicológico e motivação ou continua sendo uma mensagem de salvação eterna que transcende os limites da realidade material? É como se a teologia da prosperidade não tivesse criado algo totalmente novo, mas apenas reformulado o sonho americano em um traje religioso. O sonho que afirma que, com esforço, trabalho e fé em si mesmo, é possível conquistar tudo. Desta vez, porém, esse sonho não é expresso apenas na linguagem do sucesso pessoal, mas também na linguagem da sacralidade e da promessa divina. Conclusão: ao final da jornada pelo histórico da teologia da prosperidade, fica evidente que esse movimento contemporâneo não é apenas um fenômeno passageiro, mas um reflexo fiel da própria sociedade americana. Ele representa a fusão entre religião e capitalismo e revela o desejo humano permanente de encontrar sentido e salvação, mesmo que isso ocorra por meio do dinheiro. Fiquem conosco até o final e não se esqueçam de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para receberem todas as novidades.